Você não é tímido de verdade. Só se acostumou a viver um mundo mentiroso que tenta te vender um personagem que não é você. É muito comum as pessoas olharem em volta delas mesmas e perceberem que elas precisam performar, precisam mostrar uma máscara para o resto do mundo. Nós homens, principalmente, passamos bastante por isso. Muitos homens ficam perdidos entre essa necessidade de performance, por um lado, e essa necessidade de mostrar uma força, uma masculinidade, e ao mesmo tempo, por um outro lado, esse anseio, às vezes interno, às vezes externo, de simplesmente baixar um pouco as defesas, se permitir ser vulnerável, ou relaxar, ou simplesmente viver uma vida mais leve e ter uma comunicação mais leve com as pessoas, sem precisar competir o tempo todo. Muitas vezes, em muitos casos, o cara que se acha tímido ou que é introvertido, ou se acha introvertido, mas não é, o que era o meu caso, quando eu comecei a me desenvolver, ele acha que precisa seguir um papel para não incomodar as outras pessoas. E esse é um dos grandes monstros, essa é uma das grandes narrativas. Você, muito provavelmente, passou muitos anos ouvindo de que você precisava seguir o caminho de estudar e de ser muito aplicado e de não incomodar os outros e de não fazer barulho e de não ocupar muito espaço, porque senão você ia incomodar as outras pessoas e você ia ser uma pessoa ruim, ninguém ia te valorizar, e ninguém ia gostar de você, e ninguém ia te amar, e ninguém ia transar com você, e ninguém ia comprar de você, e você não ia ser nada na vida. De uns anos pra cá, começaram a vender uma outra narrativa, de que você precisa ser o macho alfa performático, lobo, solitário, mas ao mesmo tempo líder, mas ao mesmo tempo extremamente musculoso, mas ao mesmo tempo cheio de esteroide anabolizante. Mas você não cansa, não, dessa palhaçada? Porque no fundo, essas duas narrativas são consequências de um mesmo padrão social de comportamento, de atender às necessidades dos verdadeiros donos do jogo. Na minha época, quando eu era criança, eram as grandes companhias de televisão e rádio e telecomunicações do Brasil. Hoje são os bilionários tecnofeudalistas das redes sociais. Mas na prática é a mesma coisa. Você está jogando um jogo onde só quem ganha é o dono do tabuleiro. No caso, os donos do tabuleiro. Hoje, os donos da Alphabet, os donos da Meta, os donos do TikTok e da ByteDance. Na prática, quando eu falo de você se comunicar melhor e de você ser mais dono da sua presença e da sua comunicação e da sua potência como homem, como ser humano, eu não estou falando aqui de você passar por cima dos outros, de você competir com os outros. Eu não estou falando aqui de teorias sobre macho alfa que foram refutadas pelo próprio criador do termo há mais de 30 anos. Sabe todo esse papinho de macho alfa e Andrew Tate e Red Pill que esse pessoal fica postando na internet? O próprio criador desse conteúdo, o que era um especialista, era um cientista, que nos anos 70 escreveu sobre o lobo alfa, está desde os anos 90 numa batalha judicial com a editora do livro que ele produziu, escreveu e publicou para tirar este livro do ar. Isso é o conteúdo que esses caras ficam tentando enfiar na sua goela. Um conteúdo que é sobre lobos e que foi refutado pelo próprio autor. Ou seja, estão te vendendo groselha para depois, quando você não tiver sucesso e não conseguir se sentir confiante dentro da sua pele e não conseguir ter relacionamentos realmente satisfatórios e duradouros e não conseguir as coisas que você quer na sua vida, eles chegarem e te dizerem que você não está sendo alfa o suficiente, que você não está batendo na mesa o suficiente, que você não está injetando esteroide anabolizante o suficiente, ou que você não comprou cursos e mentorias e palhaçadas o suficiente, e livros suficientes dessa palhaçada deles. Quando na prática, e eu conheci muitos desses caras na vida real, existe um motivo pelo qual a galera pick-up sumiu.
da internet. O pessoal pua, os mestres da sedução. Por que quase nenhum mais está fazendo? São uns ou outros que ainda estão falando disso. As pessoas ou evoluíram para fazer alguma outra coisa da vida delas, ou para falar de alguma outra coisa, para trazer para vocês alguma clareza sobre algum outro assunto, ou ir mais fundo no que realmente importa e traz uma transformação verdadeira e duradoura para você, como é o que eu estou fazendo, ou muitos deles ficaram malucos, ou pararam de trabalhar, ou foram presos alguns morreram. Teve até um que chamaram ele de beta no meio da live dele, ele surtou e desapareceu, parece estar reaparecendo aí esses dias, né? Que bom que o cara tá bem e tá com saúde, mas aquele caso emblemático do cara, você tá me chamando de beta, man? Você tá me chamando de beta? E daí o cara tira a camisa e começa a fazer um monte de flexão. Eu espero que dos anos que passaram dessa situação pra cá, e eu tava muito preocupado na época porque eu conheci esse cara pessoalmente. E era um cara que acendia um cigarro com a guimba do outro. Era um cara que tava numa pressão de performar extrema, porque tava ocupando um papel de super-herói de filme de boneco na vida das pessoas, precisando ser um personagem. E se isso estava ruim desse jeito para ele, eu espero que ele tenha percebido ao longo dos anos desde que isso aconteceu, e eu espero que você perceba isso também, que no final, desenvolvimento pessoal e masculinidade de verdade não tem nada a ver com você fazer esse papel de macho alfa, não tem nada a ver com você passar por cima dos outros. Tem a ver com você parar de pedir desculpas por ser uma pessoa, por ser você, por ser homem e por ocupar o seu espaço. Não se trata de diminuir o seu ego e encolher ele e você sumir e ficar escondidinho, mas também não tem nada a ver com você incomodar as outras pessoas de propósito só porque você quer mostrar que é um maioral. Se trata de você ocupar o espaço que é seu, tá confiante na sua pele, tá se sentindo confortável sendo você, principalmente está presente para o que você está fazendo com o mundo e o que o mundo está fazendo para você. Se trata de você sim prestar atenção no que funciona para causar uma conexão real com as outras pessoas, mas não porque você quer que elas gostem de você, mas porque você sabe que isso é o que cria laços duradouros. Isso é o que é certo de fazer se você quiser viver em sociedade, se você quiser ocupar um papel, prestar o seu papel como ser humano dentro de 8 bilhões de pessoas. É para isso que existe o Destrave, um processo de transformação da sua comunicação como ser humano, para você melhorar como que você lida com as outras pessoas, para você eliminar de uma vez por todas a sua timidez, para você que é introvertido não precisar fingir ser extrovertido, ou para você que é como eu, extrovertido, não ficar preso dentro de uma caixinha de introversão onde você não cabe, e principalmente para você conseguir construir uma vida pessoal e profissional da qual você se orgulhe, que vale a pena ser vivida e que te traga clareza, consciência, mas também resultados profissionais, financeiros, que vão te fazer sentir gratificado, confiante, confortável, congruente e bem-sucedido no que você for construir. É um processo que trabalha primeiro a tua construção da tua autoestima e da tua comunicação interna. Depois a gente vai abordar como que você fala, como que você se comunica, como que você pode usar. E detalhe, não é te dar um plano certinho de como que é o jeito certo de falar, qual é a voz certa que você vai usar. Não, é uma coisa baseada em como você se comunica e na sua personalidade, para você encontrar a voz que é adequada para você, que é diferente da minha, que é diferente das outras pessoas. Depois a gente vai trabalhar a sua questão de linguagem corporal, como que você leva isso para o seu mercado de trabalho ou para o seu empreendimento, para o empreendedorismo, para você construir um negócio, seja nas suas reuniões no Zoom, seja criando conteúdo na internet, ou seja, no teu ambiente profissional. Se você trabalha no CLT, se você trabalha como autônomo, não importa. Essas 4 bases a gente vai usar para transformar completamente o jeito como você se abre para o mundo, sem nenhum personagem da Marvel, e o jeito como você recebe e define
o que você aceita e o que você não aceita na sua vida, porque essa é a melhor parte desse processo. Quando você é você mesmo e você consegue se mostrar sem medo e sem pedir desculpas por ser você, mas sem passar por cima dos outros, você ganha uma habilidade maravilhosa de não aceitar e não ter medo de não aceitar que as pessoas passem por cima de você. É para isso que existe o Destrave. Se você quiser conhecer ele mais a fundo e se você acredita que esse é o momento de transformar completamente a sua comunicação, vai ter um link aqui embaixo nos comentários e na descrição para você fazer um pequeno formulário, muito rápido, algumas perguntas básicas para a gente ter uma sessão gratuita de mentoria, onde eu vou te explicar como isso funciona, eu vou te dar os primeiros passos do que você precisa fazer e, se for o caso, a gente acaba fazendo um processo de mentoria junto. Mas independente disso, deixa aqui embaixo nos comentários, além do seu feedback, além de temas para os próximos vídeos que eu sempre peço, mas deixa aqui embaixo o seu arroba. Primeiro para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Mas deixa o seu arroba do Instagram principalmente porque eu vou escolher 5 pessoas para abrir no Instagram o perfil, analisar a comunicação delas e vou te dar um feedback personalizado para você em áudio de como que você pode melhorar sua comunicação, os primeiros passos do que você pode fazer, tá bom? Deixa aqui embaixo nos comentários, além do seu feedback, seu arroba no Instagram e também se inscreve para não perder os próximos vídeos, clica no sininho para não perder os próximos vídeos e eu espero te ver nos próximos vídeos que eu vou fazer aqui nesse canal, porque a partir de agora o foco do Destrave, o foco do Antímido e o foco desse canal vai ser esse, independente de ser na tua vida pessoal ou na tua vida profissional. Como que você vai ser um homem melhor, uma pessoa melhor, um você melhor, a sua melhor versão. Essa é a minha missão e é para isso que eu tô aqui. Muito obrigado, te vejo no próximo vídeo.